Bom dia, tudo bem? Vamos hoje tratar um assunto também muito interessante. Eu recebi de uma assistente dos nossos vídeos o tema dormir com os pais. Doutora, bom dia. Hoje sou advogada e tenho 35 anos. Desde criança, por ser a caçula de 3, já maiores, meus pais me levavam para a cama com eles. Só que eu percebia que além de empatar a relação sexual deles, muitas vezes me fiz dormir para assisti-la. Isso me estragou. Comecei a sentir raiva da minha mãe por ter meu pai por inteiro. Sempre era a desobediente, pois para mim o chamar a atenção era melhor. Eu queria mostrar a ela que o lugar era meu. Adorava tomar banho com meu pai e vê-lo nu. Aquilo que me excitava. E eu já tinha 8 anos, compreensão aguçada. Lembro que pedia para tomar nos finais de semana, quando ele estava em casa e queria 3, 4 banhos por dia para vê-lo inteiro para mim. Estou a narrar tudo isso por ter entrado numa psicanálise aqui em Recife e perceber o quanto o complexo de Édipo que eu desenvolvi pela ignorância dos meus pais. Como eu atrasei a minha vida e passei a não respeitar os homens que entravam na minha vida. Não vou negar que muitas vezes transei pensando em meu pai. Quero deixar registrado o quanto é prejudicial aos filhos dormirem com seus pais e tomar banho nus. Isso nos atrasa emocionalmente e sexualmente. Espero que minha história contribua com muitas mães e pais que colocam seus filhos na cama e tomam banho nus, dizendo que tudo é muito natural. Abraços. Bom, esse é um tema bastante polêmico. Quando eu dou aula sobre o assunto complexo de Édipo, que eu já tratei diversas vezes aqui, mas é bom relembrar, nós somos regidos por diversas infâncias. Uma delas é oral, a anal, a fálica edipiana, né? Então, essa edipiana aqui, que vem banhada junto com a fálica, é um momento natural da criança, que se ela for menina, ela vai ter uma paixão imensa pelo pai. Se for menino, vai ter uma paixão imensa pela mãe. E a gente não pode esquecer que a criança, ela está manifestando a sua fase psicossexual. Então, ela precisa ser educada. Lacan, inclusive, diz que o corte tem que ser do pai. Esse corte chama até na psicanálise lacaniana em nome do pai. Para que a criança não venha a ter esses estragos emocionais e sexuais. Como ela dormia com os pais, ela aguardava eles terem relações sexuais. E eu já tive diversos pacientes nesses 26 anos de profissão que me contam as mesmas coisas, que aguarda os pais dormirem, finge que está dormindo, para que ouça eles manterem relações sexuais e com isso sentir, claro, excitação. A criança, ela não sabe chegar ao orgasmo, até porque nem hormônio tem, né? Mas tem o nível da excitabilidade. Então, tem crianças que a partir dos 8, 9 anos começam a se masturbar, começam a ficar num frenesi muito grande.
por erotização. Isso é erotizar a criança. Ela não pode ser erotizada na infância. Nós somos seres que nascemos com essa energia libidinosa muito acentuada. Nossa pele é o maior órgão e é um dos mais sensíveis. Por isso que a criança é um ser polimorfo, como diz Freud, porque ela sente as emoções, ela sente as sensações, né, pelos lábios, que é pela mama, né, essa excitabilidade, ela sente pela pele, ela sente, se você morder ela, ela sente, passar barba, ela sente. Então a gente tem que cuidar disso. Hoje nós não podemos ser mais ignorantes nesse sentido, porque quando a gente ignora essas coisas, pode ter certeza que o estrago é muito grande. Isso ela está começando uma psicanálise e me escreveu. Imagine o que ela vai achar de estrago. Às vezes falta de memória, porque passa só a pensar em sexo. Falta de concentração, porque passa só a pensar em sexo. Tudo isso pelo Édipo, que foi alimentado pela ignorância dos pais. Então a gente precisa cuidar da infância, é com amor, é com respeito. A criança precisa ser respeitada, amada. Ela tem que ter o quarto dela, ela tem que ter a caminha dela, ela tem que ter o canto dela, a referência dela. Porque senão a gente vai estragar esse emocional e o sexual da criança. Tomar banho nu, eu sempre digo isto aqui e digo nas minhas aulas. E tem gente, mas eu sempre fiz isso e não é problema. Não é problema para você, mas é problema para quem está crescendo, para quem está olhando. Porque para a criança ela está conhecendo um novo universo. E nós não podemos nos fazer de conta, hoje, com a informação que se tem, toda a obra completa de Freud está à disposição, a obra de Melanie Klein está à disposição, e de tantas outras, de Ana Freud está à disposição em PDF no Google, para que a gente possa entender da infância, gente. A gente não pode achar que uma criança, olha aí, em adulto, com 35 anos... ela não fala nem que é casada, ela não deve ter feito relacionamento nenhum, diz que não respeita homem nenhum e não vai respeitar. Porque para ela, o homem ideal é o pai. Como com o pai a gente não mantém relações sexuais, a gente entra num conflito imenso. Como que eu posso desejar meu pai? E isso acontece mais do que a gente pode imaginar, né? Uma certa vez eu recebi aqui um garoto de 11 anos de idade. E a mãe me trouxe, porque ele estava com pânico. E esse pânico, ele me dizia, morando numa cobertura de 500 metros quadrados, lá no 20º e tanto andar. E ele dizia que o pânico dele é porque o ladrão ia entrar na casa dele. Ia entrar pelo basculhante do banheiro dele. E eu fui entrando, isso demanda tempo, viu, gente? A psicanálise, ela é investigativa e ela não pode ir direto, nem eu posso dar sugestões. A criança ou o adulto, ela tem que se descobrir, para que possa dar um insight e ela possa, ela mesmo se libertar do problema. Se eu adianto, o problema fica comigo e ele continua carregando sem a solução que deveria, né? Então, não posso fazer isso com ninguém. Então, ela começou a me dizer isso. E a gente investigando, eu fui indo. Um dia, eu cheguei para ele e disse assim, bom, se o ladrão, eu pedi a ele que desenhasse como era a cobertura, como o ladrão iria entrar, ele desenhou, fez uma escada de incêndio. Eu fiz, e essa escada de incêndio existe do lado de fora? Não, mas eu estou botando porque é por aqui que ele vai subir. Ou seja, esse ladrão é imaginário, gente, né? Então a gente precisa investigar esse imaginário. O que é que tem de conflito numa criança dessa? E eu perguntei, e se o ladrão conseguir subir, chegar no seu basculhante, o que é que ele vai encontrar lá dentro?
Ele tomou um susto. Não me diga. Durante 3 sessões ele fechou. E eu perguntar, você já pensou no que é que o ladrão pode encontrar no seu banheiro? E ele não me dizia. Entrar por outros assuntos, eu também respeitava, não era o momento dele. Quando chegou na 4ª ou 5ª vez, eu disse, e aí, você já pensou, já analisou o que esse ladrão pode encontrar? O que é que ele pode ver de tão assustador? E aí eu acho que o inconsciente dele já não aguentava mais, botou pra fora. Ele vai me ver me masturbando e pensando em minha mãe. Aí ele parou. Quando ele parou em minha mãe, eu disse, você se masturba pensando em sua mãe? Aí ele começou a chorar, porque a culpa chega, né, gente? A gente não transa com pai e mãe, né? Tem um imaginário, um fantasmagórico de filhos que acha que pai e mãe nem se transam, né? E isso é algo que está em filho. Então, o que aconteceu? Eu disse, e por que esse conflito grande? O que é que acontece para que você sinta esse desejo por sua mãe? A mãe dele era lindíssima. Uma morena clara, dos olhos verdes, um cabelão na cintura, um corpo malhadíssimo de academia, nova, não tinha 40 anos, o menino com 11. E aí, ele me disse assim, minha mãe, quando chega da academia, ela vai tirando a roupa e vai circulando dentro de casa nua. Gente, é exigir demais de uma criança de 11 anos que ainda não sabe lidar nem com seus hormônios, né? E a gente não respeitar a fase da criança púbere, né? Ela está começando a entrar na adolescência, na efervescência da sexualidade. E essa criança estava apavorada, em pânico, porque essa mãe circulava dentro de casa, nua, depois da academia, isso fazendo todos os dias. Ia para a parte de cima, na suíte dela, para tomar banho. E ela achando que o filho, por ser filho, não vai ter desejo por ela. Gente, isso é ignorar demais. E aí, eu chamei ela e contei a ela. Eu disse, olha, seu filho está com síndrome de pânico, porque ele, contei tudo o que aconteceu, e ele se masturba pensando em você, porque você chega em casa, fica nua. Ah, mas eu sempre fiz isso. Isso é uma coisa natural lá em casa. Meu marido até reclama comigo, olha, os meninos estão ficando homens, mas são meus filhos. Não vão sentir nada por mim. Como criatura que não vai sentir? Você é uma mulher linda. Você tem um corpo escultural de academia. Você tem uma pele bronzeada. Olha como você está com marquinha de biquíni enfiadinha no bumbum, como ele me disse. Você quer o quê? Que seu filho não sinta desejo? Sente. Nós somos seres humanos imperfeitos ainda. Não temos esse olhar angelical. Nós temos ainda muitos hormônios sexuais. O incesto ainda existe, permeia muito na terra. A pedofilia está aí. Então a gente precisa entender essas questões. Você está estragando o seu filho. Ou você para com isso, né? Ou ele vai estragar cada vez mais. Ela entendeu, passou a não ficar nua. Ainda tive um bom trabalho com ele por muito tempo, para que ele pudesse entender as questões edipianas, como se processam e como se libertar. Gente, é um trabalho árduo. E às vezes tem pais que diz que só está gastando dinheiro quando é um investimento na saúde mental, na saúde psicológica, emocional, física, porque senão um menino desse amanhã era capaz de ter uma relação sexual com uma mulher e não ter tesão, ter uma ejaculação precoce.
ter desejo, mas não ter ação, por causa dessas coisas, desse nível de excitabilidade desnecessária. Nós temos que ter as nossas forças sexuais contrárias para o outro lá fora e não para dentro de casa. E o conflito dele é porque ele sabia no próprio consciente dele, né, formado pelo seu superego, pela sua moral, pela sua ética, pela sua religiosidade, de que ele não poderia fazer isso. Então ele entrou em síndrome de pânico. Então uma investigação muito sutil, muito intensa e muito cuidadosa para que ele pudesse botar para fora. E agora esta também vem dizendo que ela tem esse Édipo e que está trabalhando porque ela fazia tudo para que fosse ver o pai nu, dando banho nela. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crianças, né? E se você sente esse Édipo ainda, né? Esse ciúme exacerbado do pai, esse grude demais com o pai, se for menina ou com mãe, vá se trabalhar. Vá buscar uma psicanálise. Vá se trabalhar com um bom profissional para que você possa se libertar disso. Isso fica parecendo aquelas bolas de escravo nos nossos pés. Não deixa a gente caminhar, não deixa a gente crescer, não deixa a gente ser, não deixa a gente expor a nossa criatividade, a nosso crescimento profissional, nosso crescimento sexual, nada. Fica tudo emperrado ali, porque a gente está voltado lá para trás pela forma de como olhamos o nosso pai e a nossa mãe, tá? Que a gente possa ter muito cuidado com as nossas crianças. Que a gente tenha um feliz final de semana. Vamos parar para analisar as nossas vidas, né? Com cuidado com os nossos netos, sobrinhos, filhos, para que a gente possa dar a ele uma infância muito mais construtiva e feliz, tá bom? Precisamos de adultos muito mais bem resolvidos. Tchau, até a próxima.